A ordem do dia, passemos ao espaço do grande expediente. Primeiro vereador inscrito, o vereador Camilles. Senhora Presidente, cedo o meu espaço ao colega vereador José Pascoal D'Ambrosio. Por cedência de espaço, ocupa a tribuna, vereador Zé D'Ambrosio. Bom dia, nobres colegas, também muito especial ao Gilfredo Otto de Camilles Sobrinho. Obrigado. Declaração de líder do União Brasil. Eu tenho meu grande expediente na semana que vem, aí o seu Camilles me solicitou uma troca e eu busquei alguns assuntos da comunidade que acho importante. Estamos no último ano dessa legislatura, estamos a sociedade cobrando muito dos vereadores e eu percebi e percebo que nós precisamos melhorar a harmonia entre os poderes. Fazendo avaliação das minhas caminhadas, D'Ambrosio, não calçou nenhuma rua na Altos da Maestra. D'Ambrosio, é a Rua das Andorinhas. D'Ambrosio, e a UBS do Belo chovendo dentro. Bom, a comunidade precisa compreender a diferença de legislar e o executivo. Então, por isso que eu acho importante esse momento, porque a gente melhora no futuro. E agora também, no momento em que as redes sociais aceitam tudo, né? A gente percebe um monte de ofensas e chegou o último ano, saiu a academia. Chegou o último ano, resolveram iniciar a construção da capela mortuária. As pessoas não têm a compreensão da dificuldade dos recursos, as pessoas não têm a compreensão da busca por projetos de recursos. Agora nós precisamos melhorar. Eu vou lembrar os senhores que quando fui presidente desta casa, conversei com vários secretários e a gente fez uma devolução sugerindo alguns investimentos. E que o município tem suas prioridades, né? Mas, por exemplo, hoje quando eu passo atrás do Tancredo Neves, eu vejo o passeio que não foi construído e a gente levou lá secretários, nós levamos lá o prefeito e destinamos recursos para esse passeio. Mas o passeio não aconteceu. Aí nós percebemos que compra de pedras, que a gente destinou também, não foi comprado. Aí nós percebemos que no urbanismo nós destinamos R$500 mil, porque vejam, o município não tem estrutura suficiente. E aí, essas 31 áreas públicas que estão sendo regularizadas, já foram entregues muitas, Conquista, Vitória, muitos condomínios. Nós destinamos R$500 mil para que esse fundo ajudasse na regularização. E vejam, nós temos ainda só em áreas públicas mais 100 áreas. Se as 31 nós conseguimos entregar a metade, ainda nós temos mais 100 áreas. Quantas ruas nós temos que de um lado o cidadão paga IPTU e do outro lado era área verde, hoje é ocupação. Então o município precisa avançar nessas questões. E eu gostaria de solicitar a líder do governo, Tati, também, uma outra questão, Tati, de que as nossas indicações elas tenham um pouco mais de atenção. Por exemplo, a questão da Mário Lopes. Eu gostaria que o governo, não sei se o Fiuza pode nos orientar, ou a Tati, Xuxa, a Mário Lopes, por exemplo, a Mário Lopes, na conversa que eu tive com o Alfonso, nós precisamos que a Mário Lopes, o Via Atacadista, dê uma contrapartida. Então eu gostaria de saber qual a contrapartida do Via Atacadista
para o município, até porque a Mário Lopes está incluída nas 66 ruas. Então nós não vamos fazer alargamento, pavimentação e o mercado nada de contrapartida. Então nós precisamos saber qual a contrapartida do via atacadista. Uma parte, vereador. É bem importante. Bom, então nessa destinação dos recursos, nesse estreitamento, eu na minha fala, na entrega, como presidente da Câmara aqui, o repórter pediu, o repórter pioneiro solicitou qual é o teu legado. Bom, eu tenho uma bandeira do social. O meu legado nessa passagem como presidente da casa, talvez foi a briga pelo cuidado subsidiado. Participei de muitas reuniões, sim, veio do executivo, mas nós, com toda a parte da comunicação, trabalhamos muito para não perder recursos na destinação do imposto de renda. Porque sem dinheiro, meu parente, senza soldi, não se faz nada. Então, como nós vamos ampliar a nossa arrecadação? Como nós vamos ter investimentos para as melhorias? Então, eu falei no encerramento, eu falei que o legado, talvez, foi ter vindo, no final do ano, o projeto Cuidado Subsidiado. Porque com o Cuidado Subsidiado, que a presidente Marisol há muitos anos vem lutando para que a gente perca menos e as pessoas tomem consciência em destinar os 6%, eu esses dias fiz a declaração e paguei lá meus R$350. O que eu quero dizer com isso? De que o cuidado subsidiado, que tem um fundo no idoso de 6 milhões, o Conselho já destinou 2 milhões. Tá, mas por que não começa cuidado subsidiado? Falando com o TACA ontem, o TACA me orientou que estão averiguando. Eu começo a me preocupar mais um pouco com a Procuradoria do município. Começo a me preocupar. A legislação eleitoral, em tese, veda de 1º/1 a 31/12, ano da eleição, a criação de novos programas. Mas nós votamos ano passado, cuidado subsidiado. Nós votamos ano passado, então o inverno está aí, nós não temos vaga para idosos. Nós não temos vagas para idosos. E aí tem 2 milhões destinado, que o Conselho destinou 2 milhões pro cuidado subsidiado, nós não conseguimos colocar em prática. Tá, mas... Então eu começo a me preocupar com a Procuradoria do município. Por quê? Porque a cartilha, por exemplo, de obras, daquilo que pode e que não pode, também foi uma lentidão. Então, nobres colegas, eu uso esse espaço para falar de harmonia, mais harmonia nos próximos governos entre os poderes. Nós precisamos ter. Para que a gente pense juntos, independente de partido, independente de quem esteja na presidência da casa, isso é de extrema importância. Seu à parte, nobre colega Wagner Petrini. Obrigado, vereador, meu colega de partido, líder da bancada do PSB. Primeiro, te parabenizar pelo trabalho que Vossa Excelência faz. O legado, eu acho que ele é muito extenso, então, ajudar aqui nossa imprensa, o pessoal que nos assiste de casa, porque desde que eu acompanho o seu trabalho, principalmente na Zona Norte, tem muito trabalho social. Essa capela mortuária, eu sou prova de quanto o senhor correu junto ao Executivo para que ela saísse do papel. O trabalho que o senhor deixou aqui quanto presidente e aquele trabalho lá na ponta do bairro, que conhece o nome de rua mais que qualquer outra pessoa que eu conheço dentro do serviço público. Então, te parabenizar por isso. Quanto às ruas, colega vereador, eu estive, no momento que eu estava no Executivo, ajudei o prefeito a selecionar algumas ruas que necessitavam uma intervenção. E a questão da Mário Lopes, o prefeito está aguardando, ela sim está na lista dessa para nós reformular ela, né? Fazer essa rua, a Mário Lopes, estão esperando o estudo
do impacto de trânsito, que se o líder atacadista ele ficar na responsabilidade de fazer toda aquela via, uma outra via será inclusa nesse plano de reconstrução das vias. Obrigado, vereador. Obrigado. Uma declaração de líder só para mim finalizar o raciocínio, nobre presidente. Segue em declaração de líder, bancada do PSB, vereador Zé D'Ambrosio na tribuna. Também eu quero falar das emendas parlamentares dos deputados, que muitos vereadores foram contemplados, e também não tem problema nenhum de falar para o Marcon, da emenda do Marcon, que o Scalco me cobrou nos corredores. Ninguém fala, mas o Virvi está funcionando, materno, graças ao Marcon. Não tem problema nenhum. Sendo dinheiro para a cidade, pode vir até do Cajuru, não tem problema nenhum. Tá? Então eu quero dizer o seguinte, nós precisamos ter muito mais diálogo com as emendas, para que elas sejam de fato destinadas, porque vejam, nós temos mais de 2 milhões, por exemplo, de emendas da deputada Denise Pessoa, para o social, a PECAM, Lar da Velhice, Portal da Luz, Fundo da Criança, PADEV, mas precisa o projeto andar junto com a emenda, Fantinel, nobre colega, a emenda junto com o projeto, porque senão causa uma frustração. E eu quero falar do projeto do Centro de Formação Jovem do Vila IP, antigo Flor de Ipê, que nós, com a delegada Soili, que foi diretora da Secretaria de Segurança, nós trabalhamos muito para que acontecesse. E temos aqui na plateia o Darcy Jesus, que sabe quanto Flor do IP colocou jovens no caminho certo. Quanto Flor do IP colocou jovens no mundo real, no mundo do trabalho, oportunizando. E hoje nós temos recursos, 300 mil da deputada Denise. O projeto pronto, que nós lutamos muito para que se fosse feito o projeto de reformas. 300 mil não é suficiente, precisa o município colocar a contrapartida. Quando que o município vai colocar a contrapartida? Esse ano já não coloca mais, o dinheiro está na conta. Então, ano que vem, tem que buscar mais recursos do governo federal ou o município colocar a contrapartida. Essa é uma parte, vereador. Porque a nossa lei municipal não permite recursos de contrapartidas para reformas. Permite uma parte, vereador. Só para obras novas. Isso está errado. Aí tem que buscar uma emenda parlamentar para conseguir fazer uma reforma de um prédio. Por quê? Porque a nossa lei não permite contrapartida do empreiteiro, de um loteador, para fazer uma reforma. Tem que ser só obras novas. Conversei muito com a Margarete, mas isso está errado, Margarete, secretária. Quantas UBS, quantas escolas poderíamos reformar com contrapartida? Com dinheiro de empreendedores. Olha, eu sei de empreendedores aí que devem milhões para o município. Mas só podem dar em obras novas. Não pode ser em reforma. Então, o Centro de Formação Jovem do Vila IP, que tem uma emenda de 300 mil reais, nós precisamos que o município coloque a diferença e que se encaminhe para a licitação. Jovem aprendiz, cursos, é no meio de 2 escolas, uma estadual e uma municipal, aquela comunidade precisa. O projeto está pronto a tempo. Seu à parte, vereador Fantinel. Vereador D'Ambrosio, obrigado pela parte aí e parabéns aí pela sua fala. E eu vou dizer assim, aqui não é querer desmerecer, atacar esse, aquele outro, mas é fazer parte da discussão que o senhor está trazendo aqui, que é muito importante. E eu vou dizer para o senhor que muitas vezes nem a emenda resolve. Porque eu trouxe uma emenda de 400 mil reais há 1 ano e meio exatos, para ser distribuídas entre as UBSs do interior, tá? Onde o pedido principal era a colocação de um toldo na frente das UBS,
um toldo, tá? E o que me passaram foi que fizeram licitação e deu deserta. Mas um toldo custa quanto? 400 mil. Um toldo custa quanto? Eu que me resulta deve custar, exagerando bastante, 20 mil reais. Mas vamos exagerar bastante, tá? Então parece que as coisas são travadas, não se sabe por quê, por qual motivo. A gente já falou aqui, já discutiu muitas vezes que o problema, e aqui não é ninguém criticando o Adiló, mas o problema é os projetos, que demoram muito tempo para sair do papel. Não adianta a gente ir a Brasília buscar dinheiro se não tem o projeto. Então tem que encontrar uma solução, seja esse prefeito, aquele que vier, não importa, tem que encontrar uma solução para a questão dos projetos, senão não adianta eu e os colegas aqui se sacrificar e buscar emenda se não tem como implantar elas. Obrigado, vereador. Obrigado. Eu acho que a emenda parlamentar é de extrema importância. Nós temos a prova na Zona Norte de 2 coberturas de escolas, 2 ginásios que custaram e que o município colocou muito recurso de contrapartidas. Tem que reconhecer, o Hilda Barazete foi em torno de uns 700, 800 mil reais. O Tancredo Neves, o município colocou contrapartida sim, era uma emenda do PEP ainda. Então, eu compreendo que ela é importante, a emenda parlamentar, mas eu me preocupo a harmonia. A harmonia. Bom, tem que ter prazo de licitação. Caiu na conta uma emenda de 300, 400 mil, tem que ter prazo de licitação. Teria que ter a emenda já com o projeto pronto, porque senão a sincronia não funciona. Permite uma pequena parte, vereador. Renato. Que do próximo. O colega Renato, pode ser agora então. Perdão que eu não tinha. Vereador D'Ambrosio, quero parabenizar pelo seu trabalho que o senhor tem feito por Caxias, não é só para a região do norte, né? Mas quero dizer assim para o senhor que quando foi pedir uma emenda, eu fui pedir uma emenda para a secretária, para a Daiane Santos, né? Daiana, né? Deputada do PCdoB, ela disse, olha, a gente vai ver o que precisa, tal, para o Instituto Federal. Daí eu disse, bom, fui no executivo para ver como fazia, né? Para fazer certo, se tiver o projeto, onde é que tem o projeto, vamos botar. Eu tenho preferência para pôr no Fátima, na UBS. Diz, bom, vamos ver se tem projeto. E disseram que tinha projeto. Depois, vereador D'Ambrosio, agora veio a emenda, não tem o projeto de reforma da UBS. Algumas coisas a gente fica bem... e quando o senhor fala da Mário Lopes, segunda-feira, não foi o mês passado, segunda-feira pessoal, eu fui pessoalmente no executivo para saber o que vai ser feito na Mário Lopes. O pessoal está em pânico lá, vereador. Quem vai sair da rua, quem não vai sair, se vão fazer o alargamento da rua, quem sai, quando vai ser indenizado, como vai ser indenizado. Então, assim, vão lá jogar no ar algumas penas, né? E deixa que as pessoas peguem com o vento. Então ficou difícil a situação lá. Pessoas do Mário Lopes saíam ali de um velório de segunda-feira de manhã, vim direto ao executivo, porque as pessoas estavam lá, diz, 3, 4, precisamos de algum retorno. Quando vai ser indenizado? Nós vamos sair, não vamos sair? Então, uma parte da Mário Lopes que vai ser indenizada, ou vai ser só 50, 100 metros longe do Atacadão, que vai ter que ser feita uma entrada para o Parque Oásis. Muito obrigado, mas assim, muitas dúvidas ainda. Acredito que dificilmente sai alguma coisa este ano. Obrigado. Bom, eu quero valorizar todas as emendas parlamentares, em especial da deputada Denise Pessoa, que olha, nós temos aí para creche, nós temos aí para regularização fundiária do Quênio e também do Portinari, nós temos para educação, para cultura, nós temos para saúde. Então, que bom, que bom, que bom. Nós precisamos de projetos. E para finalizar, também dizer que lá no Tancredo Neves, graças à cobertura do ginásio, a Marco Polo vai colocar um investimento aí para fazer todo o cercamento do ginásio. Então a gente precisa construir com muitas mãos. E essa minha fala de uma harmonia, de mais sincronia entre os poderes, também é para nós vereadores, porque se olharmos aqui quantas indicações, são sugestões, são ideias que têm que ser atendidas, que têm que ser olhadas.
Dá, não dá? Isso é importante para nós. Então, só para finalizar, dizer que o Flor do IP, que será um centro de formação jovens, para aquela região norte, que funcionou por muitos anos no Vila IP, já tem uma emenda de R$300 mil da deputada Denise Pessoa, e nós precisamos que o município coloque a contrapartida e licite, para que o ano que vem comece a funcionar aquele espaço para os jovens da Zona Norte. Obrigado, presidente. Seguimos no espaço.